cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Já os irmãos de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Livro dos Juízes. Juízes capítulo 3, a partir do verso 9. Talvez essa palavra não tenha muito, aparentemente, a ver com o que foi falado aqui, mas ela tem muito a ver com tudo que foi falado aqui e o que foi cantado. Amém? Juízes capítulo 3, o verso 9. Assim diz a palavra do Senhor. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Amém? Essa é a palavra que o Senhor ele propôs em meu coração nessa noite. E como eu falei que essa palavra tem um pouco a ver com o que foi falado aqui, principalmente quando o Jardel falou em buscar ao Senhor, Israel tinha acabado de sair do cativeiro, estava bem, e o Senhor apenas disse para Israel, ordenou apenas para Israel cantar. O Senhor falou assim, para Israel: quando vocês levantarem de manhã, vocês vão lá no pátio, louvam meu nome, adora, dança, faz tudo e depois vão trabalhar. Aí na volta, o Senhor falou: quando vocês voltarem para almoçar, vocês fazem a mesma coisa. Vocês antes de comerem, vocês cantam, vocês louvam, vocês dançam, depois vocês vão. E assim foi. Deus deu ordenança e o povo foi fazendo. Só que muitas vezes quando nós na caminhada, estamos ali caminhando com o Senhor, e quando nós começamos a andar pela palavra do Senhor ou em obediência, a gente sabe que o inimigo ele se levanta. Só que ele não vai se levantar. De repente tem pessoas que o demônio ele se manifesta, mas tem pessoas que o inimigo ele sabe se levantar. Como diz, o inimigo ele conhece exatamente qual que é o nosso ponto fraco. A fraqueza de cada um de nós ele sabe atingir, ele sabe como chegar. Então Israel continuou obedecendo ao Senhor, fazendo tudo que o Senhor tinha mandado, e Deus foi abençoando o povo. Aí surgiu esse camarada aqui, Cusã-Risataim. Ele tinha 5 reinos que ele comandava. Segundo os historiadores, diz que só a guarda pessoal dele era 600 soldados. Só a guarda pessoal dele. Então, esse camarada se levantou, mas ele não se levantou para guerrear. Ele não veio brigar com Israel. Ele veio simplesmente fazer aliança. Ou fazer um conchavo, como se diz uma palavra mais chule, né? Só que aí o povo, como estava buscando o Senhor, o povo falou: não, a gente não pode se misturar. Deus deu ordenança ao povo não se misturar. E quando Deus ele muitas vezes nos dá uma ordenança, ou Deus ele nos dá algo para nós fazermos, Ele sabe exatamente o porquê e a sua capacidade. Se você tem ou não, a gente fica na dúvida, né? Se você for analisar todas as vezes que Deus chamou os grandes homens para lutar por Ele, todos recusaram. Deus chamou Moisés, Moisés falou: não sei não, eu sou gago, eu não sei falar não. Chamou Gideão, não, eu sou o mais pobre,
A minha família é mais pobre e eu sou o mais pobre da minha família. E assim vai. Todos que Deus chamou, só que, é como um pregador uma vez falou, quando Deus te chama e você falar não, acabou. É a chave que Deus precisa, é essa. Quando Deus te chamar e você falar assim, não, eu não quero não. Não tem problema, está chamado. Não é assim? Mas Deus, ele chama, e Ele sabe que nós somos falhos, nós somos limitados, né? Mas o que é que Ele faz? Ele quer que nós ficamos na posição que Ele quer, e Ele vai nos moldando, vai nos ensinando, Ele vai trabalhando na nossa vida. A palavra de Deus fala que o Deus que começou a boa obra, Ele aperfeiçoará. É poderoso para aperfeiçoar. Aliás, a Bíblia fala assim, ó, Ele é poderoso para aperfeiçoar aquilo que Ele começou. Não é assim? Deus chamou, na verdade eu ia trazer uma palavra, era sobre Sansão. E eu estava meditando um pouco. Sansão, ele foi chamado, não tinha nem nascido, a mãe era estéril. Deus falou que ia mandar um filho para ela, e ele, ser nazireu, mandou separar, fez tudo. A separação de Sansão foi tão grande que até a mãe teve que ser separada. Deus falou para ela, o menino não vai beber bebida forte, não vai se misturar, não vai cortar o cabelo, não vai... E para ela foi a mesma coisa. Mas o que foi que Sansão fez, né? Sansão fez totalmente o contrário. Não é assim? Mas nem por isso Deus deixou de cumprir aquilo que Deus tinha que cumprir na vida dele. Quando Sansão morreu, a Bíblia fala que Sansão matou mais filisteu do que quando ele estava vivo. Tem gente que pensa que Sansão, a maior batalha de Sansão foi aquela que ele matou 1000 homens com a queixada de jumento. Foi não. A maior batalha de Sansão foi quando ele morreu e matou quase todos os filisteus de uma vez só. Então, quando Deus ele tem um propósito na nossa vida, se a gente sair da linha um pouquinho, ou o tanto que você considera pouco ou muito, ele vai dar um jeito, ou ele vai trabalhar para você voltar para o trilho, e ele vai cumprir o que tem que fazer, irmão. Então Israel aqui começou, e esse camarada chegou com boas palavras, com propostas. Porque ele falou assim, por que vocês não permitem que os seus filhos casem com as nossas filhas? E por que vocês não permitem que as nossas filhas casem com os seus filhos? Então o povo falou, não, a gente não pode se misturar. Foi a ordenança de Deus, Deus falou que nós não podemos se misturar, então não tem como. Aí foi o que ele fez, ele pegou, tá bom. Ele falou assim, só que eu estava observando vocês cultuando aí, e vocês fazem a mesma coisa todo dia. Todo dia a mesma coisa. Vocês vão lá, cantam, dançam, vai trabalhar, voltam, a mesma coisa. Vocês não cansam, não? Não, nós faz porque foi Deus que ordenou. Não é assim? Tem gente que olha para nós e vê assim, pô, esse povo vai todo dia para a igreja. Todo dia esse povo vai para a igreja. Todos esses irmãos iam com esse paletó, pega a Bíblia, as irmãs vão lá e ficam ali. Que eles acham que o que eles fazem lá fora, como diz eles lá fora, é curtir a vida, né? É viver a vida, né? E eles ainda falam, vamos viver a vida porque a vida é uma só. E é verdade, é uma só. Né? Mas, para nós, Paulo falou assim, se nós esperarmos em Deus só nessa vida, nós é os mais miseráveis. Então, como o nosso pastor falou, hoje, o sepultamento do nosso irmão Vivaldo, se ele está com Cristo, se ele estava conectado com o Senhor, e Deus o perdoou e ele se arrependeu, ele está no lucro, irmão. Paulo falou assim, viver é bom, mas morrer é lucro. Viver é bom, mas o morrer é lucro. Só que quando ele fala assim, morrer, tem uns irmãos aí que tem medo de morrer, viu, irmão? Tem uns crentes aí que tem medo de morrer. Mas a gente sabe que a vida eterna ela existe.
A vida eterna, ela existe. Só que existe para todo mundo. Só tem uma escolha. Ou lá embaixo, ou no andar de cima. Não é assim? Então esse camarada aqui começou com várias propostas para Israel. Aí começou a seduzir Israel para modificar o culto, incrementar o culto. E o povo não. Só que esse camarada aqui, ele tinha uma lábia muito grande. Ele conseguia derrubar as pessoas só na lábia. E ficou nessa, foi com 6 meses, ele conseguiu. E o povo começou a colocar coisas que não agradavam a Deus no culto. E o povo começou a se misturar. Casaram com as filhas lá deles lá. E misturou o povo. Ficou tudo misturado. E aí, o que aconteceu? Com pouco tempo, esse camarada pegou e implantou no povo algumas coisas que era a última coisa que ele enfrentou no culto. Ele pegou um azorrague, que era um chicote, com pontas de ferro, e mandava o povo bater nas costas e dar glória a Deus. Aí o povo, não, isso aí vai doer. Ele falou, se vocês não fizerem, eu faço. Se vocês não fizerem vocês, eu vou pegar e vou fazer. E o povo começou. Aí, irmãos, é o seguinte, quando a gente cede aquilo, somente nós, a nossa carne, porque muita gente fala que assim, nós temos, o nosso inimigo é o diabo, a gente sabe que ele é o nosso inimigo, mas o nosso principal inimigo, ou eu pelo menos considero o maior inimigo, sou eu mesmo. Eu mesmo sou mesmo. Porque a qualquer momento eu posso, muita gente fala assim, Judas traiu, Pedro também traiu. A diferença de Pedro e Judas é que um se arrependeu e o outro não. Só que assim, a gente, quando nós damos ênfase àquilo e que satisfaz a nossa carne ou as nossas vontades, a gente se distancia de Deus. A gente se distancia de Deus. Nós vamos estar falando de um templo desse tamanho, com tanto pouca gente para buscar ao Senhor. Mas a gente sabe que o pastor, ele falando esses dias, ele deu uma pesquisa aí que eu até fiquei assustado. Falou que hoje até o número que mais cresce no mundo é os desigrejados. O número mais cresce no mundo hoje são os desigrejados. Não é seita tal, não é igreja tal, não. É os desigrejados. Tem gente que fala assim, se eu ficar em casa, vendo o pastor pregando, assistindo uns cultinhos ali, eu estou servindo a Deus. Eu não preciso ir para a igreja. Só que, eu sempre falo para todo mundo, a partir do momento que você rejeita a igreja, que é a noiva do Cordeiro, você está rejeitando o Cordeiro. A gente tem que, quando a gente não consegue viver sob o comando de alguém, ou a liderança de alguém, que a gente conhece, que a gente vê todo dia, como é que a gente vai obedecer a Deus? Não vai não, irmãos. Não é assim? Só que nós temos que cada vez mais nos aproximarmos do Senhor. Porque aqui tudo passa, irmão. Aqui tudo passa. Aqui tudo é efêmero. Efêmero é passageiro. Passou, acabou. Não tem conversa. Um dia o Máximo falou, um dia você está feliz, um dia você está triste, um dia você está alegre, um dia você não está. É altos e baixos. Mas a gente sabe que quando nós partimos daqui, ou quando o Senhor tocar a trombeta e buscar a igreja, aí é eternidade. Aí não tem mais choro, não tem mais luta, não tem mais preocupação. Porque a partir do momento que o crente, ele não visualiza o futuro do crente, irmão, é céu. Parece que não. Mas o futuro do crente é céu, é eternidade. Aqui você pode correr atrás do que você quiser. Você pode fazer a sua faculdade, você pode se formar, você pode ter os seus diplomas, você pode ter a sua casa, seu carro, você pode viajar o mundo inteiro, você pode morar em outro país, você pode ser próspero. Mas tudo isso vai passar. Tudo isso aí é efêmero. E nós sabemos que
O nosso objetivo principal, o objetivo do crente é o céu, irmãos. É o céu. Outro dia o pastor falou assim, você sabe qual é o lugar que tem mais sonhos? É no cemitério, irmão. O lugar que tem mais sonhos é no cemitério. Lá tem projetos que não foram terminados. Lá tem pessoas que começaram a faculdade e não terminaram. Lá tem pessoas que conseguiu até muitas coisas, mas o principal, que era o sonho de alguma coisa, não conseguiu, foi lá, está lá sepultado. Então aqui tudo é passageiro. Tudo aqui é passageiro. Até mesmo as coisas boas ou as coisas ruins, elas são passageiras. Às vezes você está na luta, você está na prova, mas o certo é, um dia essa luta, essa prova, ela vai acabar. Está determinado um dia que ela vai terminar. Mas que nós possamos estar firmes no Senhor, buscando principalmente o céu. Porque hoje em dia você vê pregações, mensagens sobre como prosperar, como viver uma vida santificada. Tem muitas pregações. Agora, quando se fala no céu, é difícil, meu irmão. Ninguém quer falar no céu mais não. E o céu, ele é real. Assim como o andar de baixo também é, o céu, ele é real. Paulo falou assim, eu fui lá no terceiro céu, vi coisas que eu não consigo. E a hora que Paulo era homem letrado, doutorado, homem tinha um conhecimento extraordinário, e ele falou assim, eu não consigo falar para vocês em palavras o que ele mesmo, ele fala deles mesmo, viu no céu. E tão bom que era. Mas glória a Deus que o Senhor, Ele tem estado conosco e é o seguinte, irmãos, por mais que seja difícil caminhar, porque a gente sabe que a caminhada é longa. Ela é longa e é difícil. Vamos ser aqui hipócritas não. Caminhar com o Senhor. Jesus falou assim, ó, quem quiser vir após mim, primeira coisa, tem que se negar a si mesmo. Depois tomar a cruz, pode me seguir. E vamos lá. Mas ele prometeu, se chegar no final, a coroa está lá esperando. Tem um novo nome, tem a mansão celestial, tudo garantido. Não é assim? Então o povo aqui começou, o povo se envolveu, e quando às vezes quando você se envolve com alguém que não é da mesma fé, porque muitas vezes a gente tem que se aproximar daqueles que não têm a mesma fé. A gente pode conversar, a gente pode ter amizade, você pode ser amigo. Mas você não pode fazer o que ele faz, falar o que ele fala, pensar o que ele pensa. Não é assim? Muitas vezes o que a gente vê é o contrário. O crente, em vez de ele trazer o incrédulo para cá, o crente está mais para lá do que para cá. Mas aí foi que o povo aconteceu com o povo de Israel. O povo se envolveu, ficou escravo. Aí o que aconteceu? O povo pegou e falou assim, as mulheres tiveram a ideia, falaram assim, vamos se juntar e vamos clamar ao Senhor. É o único jeito. Vamos clamar a Deus, porque... E começaram a clamar, e Deus pegou, levantou esse camarada aqui, Otiniel, que era sobrinho de Caleb. Para quem não sabe, a tribo de Caleb eram homens fortes. A Bíblia fala que, o historiador fala que o homem que tinha 90 anos parecia que tinha 45. E ele, só que ele era igual tipo Gideão. Lá na família, o mais fraquinho. Mas Deus, Deus conhece os corações e sabe quem chama, né? Deus, Ele sabe quem chama. Se Deus te chamou para uma obra, se Deus te chamou para algum cargo, ou para você ficar à frente de alguma obra, aceita, porque o Senhor, Ele sabe e Ele te conhece. Deus, Ele não trabalha com o acaso. Deus, Ele não erra o alvo. Deus, Ele sabe exatamente quem chamar, para onde chamar e para que vai fazer. E para que o vai fazer. Então Deus chamou esse camarada aqui. E esse camarada pegou, meio que no começo ele meio que não queria ir. E foi. E Deus falou para ele,
Pode ir que eu vou entregar o sangue já está aí na sua mão. E o engraçado não é nada, irmão, que aqui a Bíblia, aqui nesse trecho, ele dá poucas, é só um pouquinho, pouca coisa, não dá em detalhes. Mas quando a gente começa a pesquisar, a gente vai lendo outros historiadores, outra coisa, Deus mandou por ele juntar 300 homens, não foi, acho que 300, foi 100 homens, eu não lembro o número, mas eram homens. Aí Deus mandou ele escolher homens que eram, presta atenção, irmão, velhos, cego de um olho, e não mandou levar arma nenhuma, levar só um pedaço de pau. Aí por que isso, irmão? Porque Deus ele quer provar e mostrar para nós que a gente somos totalmente dependentes dele, irmão. Totalmente dependentes deles. Quando Deus mandou, falou para Gideão, olha, é só tocar a trombeta, troca lá a trombeta lá e acabou, deixa o resto comigo. Que é para o povo não se orgulhar, não achar que foi eles, foi para minha força, não. E esse camarada foi com esses homens aí, irmãos, velhos, cego de um olho, tinha outra dificuldade que eu não lembro qual que era, e com um pedaço de madeira, irmão, é mole, irmão. Pedaço de pau. Mas aí, quando o agir, como diz o hino aí, né? O agir de Deus é lindo, né? Deus, ele sabe o que faz. Os camaradas jogavam o pau, lançavam o pau no soldado, bate no soldado, o soldado já caía morto. Bom, Deus, ele é tremendo. Ele só quer de nós, sabe o que? Obediência, só isso, irmão. Obediência. Se Deus te entregou o talento de cantar, canta, irmão. Pode cantar. Se alguém não gostar, não gostar, não tem problema. O importante é que o Senhor está gostando. Se Deus te ensinou o dom de você saber reger, pode reger, irmão. Vamos reger e deixa Deus trabalhar, irmãos. Porque a gente tem que entender uma coisa. O que vale as nossas vidas, o principal não é o que os outros pensam. É o que Deus pensa de nós. Deus está pensando o que de você hoje, ou de mim? Se nós somos bons ou não. Deus, ele só quer que nós fazemos o que ele mandar. Saul não fez o que o Senhor mandou, pagou um preço caro. Qual que é a diferença de Saul? Se você for analisar o pecado de Saul com o pecado de Davi, o pecado de Davi foi muito maior, irmão, muito mais grave. Mas Saul fazia e não se arrependia. Davi não. Quando o profeta falou, ó, tu pegou a ovelha, tu tem 800 ovelhas, pegou uma ovelha, uma única ovelha que o teu servo tinha, então tu vai ter que pagar. Davi caiu, rasgou as vestes e se humilhou. Pagou o preço, irmão. Pagou o preço alto. Viu os filhos morrer. Mesmo depois de sendo rei, ainda foi perseguido pelo próprio filho, por consequência daquilo que fez. Mas de maneira nenhuma Davi se afastou do Senhor. E Davi ainda falou assim, ó, você pode tirar tudo, tirar o reino, tirar a coroa, tirar o trono, pode tirar tudo, só não tira a tua presença de mim não. Porque se você pode estar caído, sem força para levantar, caído no sentido de, não é caído lá fora, mas caído sem força, meio fraco. Mas se você tiver o Espírito do Senhor ali, ou você pedir o Espírito do Senhor, ele te levanta, ele te ergue, ele te dá força de novo, porque o Senhor, quando Jesus falou assim, ó, eu vou para o Pai, eu vou embora, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar um Consolador, ele vai ficar aí, ó, dentro de você, te auxiliando, te ajudando, te socorrendo, te alegrando. Quando você estiver triste, ele vai te alegrar. Só não pode entristecer ele. Quando muitas vezes a gente se sente vazio, ou a gente se sente fraco, é porque em algum momento nós entristecemos o Espírito do Senhor. E para quem não sabe, o Espírito Santo, ele nada mais é do que uma própria pessoa. E ele se entristece. Mas que nós possamos cada vez mais
estarmos juntos no Senhor. Para resumir, esse camarada que foi lá, e ele falou, só que como eu falei no começo, esse camarada aqui, ele tinha uma lábia muito grande, ele falava demais. Então, Otiniel falou assim, ó, eu não só vou te matar, como ainda vou arrancar a tua língua e vou cravar aqui na minha lança. E foi isso que aconteceu, irmão. Deus deu vitória. Ele arrancou a língua do peão lá, matou ele. Só que antes dele morrer, porque todo mundo sabe que quando o pessoal morre, todos os músculos eles se rangem, né? E antes dele morrer, ele puxou a língua dele para fora, arrancou a língua, colocou na lança e foi. Detalhe, hein? Além dele escolher todo esse povo aí, ele foi, não morreu nenhum, e nenhum foi ferido, e ele venceu a guerra. Por quê? Porque Deus ainda é o mesmo. Nas nossas vidas é assim, irmão. Nós estamos aqui na caminhada. Quantas lutas nós não vencemos? Quantas batalhas nós não ganhamos? Quantas coisas nós passamos? Estamos aqui. Quantas vezes nós estávamos passando aquele momento difícil e a gente falou, rapaz, dessa vez tem jeito não. Dessa vez acho que... Aí de repente o Senhor vem, age, dá vitória, abre as portas, cura enfermidade, salva, liberta, Deus faz tudo. Agora, o que nós temos que fazer é como nosso pastor falou, gratidão. Gratidão. Se você ficar o dia inteiro cantando para o Senhor e lendo a Bíblia, ainda é pouco pelo que Ele faz por nós. Porque eu, pelo menos, quando eu me levanto de manhã, a primeira coisa que eu faço é agradecer ao Senhor. Porque a Bíblia fala assim, ó, que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. Daqui a algumas horas o dia vai raiar. É uma nova misericórdia nas nossas vidas. É a misericórdia do Senhor, as suas mãos estendidas, nos livrando, nos guardando. Passar problema, vamos passar. Jesus falou, ó, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Por que tem bom ânimo? Ele está conosco, irmão. E se o Senhor está conosco, não tem para ninguém. Amém? Deus abençoe a igreja. Graças a Deus, né, irmãos? Palavra gloriosa, que Deus continue abençoando o diácono Edivaldo,